Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre sítios florestais. Eu sou o professor Zé Cláudio. Conceitos, né? O que é um sítio florestal? O sítio é definido como uma soma das condições efetivas sobre as quais uma planta ou uma comunidade vive. Então, isso está diretamente ligado à qualidade deste sítio. Então, o sítio é a classificação de uma área com respeito à sua capacidade de produzir madeira. Eu vou já detalhar mais um pouco. Então, sítio florestal é uma área considerada quanto à sua capacidade em produzir madeira. Leva-se em consideração para a definição de um sítio florestal fatores ecológicos, como as combinações das condições biológicas, climáticas e edáficas. Então vamos lá, de forma bem mais simples. Na nossa região aqui, Zé de Freitas, tem cultivo de alguma espécie florestal para fins comerciais, né, significativo, como teca, mogno, paricá, seringueira, eucalipto. Então, aqui nossa região não tem. Mas, por exemplo, se a gente pegar a primeira aula nossa, que eu falei das espécies florestais cultivadas no Brasil e falei sobre eucalipto e pinos. A gente viu que tem um determinado local em que há predominância, né, ou tem uma maior área cultivada. Vamos lá, no Pinos, região sul do Brasil. Quase não se vê aqui no Nordeste. Por quê? Porque o sítio florestal, as condições de clima, de solo, né, os fatores, e além de condições bióticas e abióticas, favorece ao seu desenvolvimento. Então, aquela região é propícia para o seu desenvolvimento. Eucalipto, está ali mais na região de São Paulo, Minas Gerais, vem ali do sul da Bahia e uma parte aqui do Maranhão, já divisa com o estado do Pará. Então, esses locais têm condições que favorecem o cultivo dessas espécies florestais. Então, esses locais onde tem essa concentração de área ali sendo cultivada em espécies florestais, a gente diz que aquela região ali é um sítio florestal. Então, dentro do sítio florestal, as espécies são selecionadas, ou seja, as plantas que serão cultivadas ali, as espécies florestais, geralmente são feitas pela sua adaptabilidade ao clima e em função das classificações gerais do solo. Então, a gente diz que um determinado local é um sítio florestal se a gente conseguir produzir uma espécie florestal ali e ter produtividade, né? Desta forma, o principal meio da gente saber se ali é um sítio florestal, a gente vai levar em consideração se aquela espécie que a gente quer cultivar, ela se adapta àquele clima, se adapta àquela condição de solo. Então, um sítio florestal, vejam bem, o mesmo sítio florestal pode ser bom para uma determinada espécie florestal e ser ruim para outra. Por quê? Porque nem todas as espécies florestais se adaptam a todas as situações de clima e de solo. Então, uma pode se dar melhor do que a outra. Então, gravem isso aí. E a qualidade do sítio é definida individualmente para cada espécie. Tá? Então, cada espécie ela vai ter o seu local mais adequado para a produção. De forma conceitual, a classificação dos sítios florestais, por exemplo, na África do Sul, foi formulada por Long e Scholl em 2002. Então, quando eles vão classificar o sítio florestal, eles levam em consideração a geologia, a topografia do terreno, as condições climáticas, as condições de solo e os fatores bióticos. Então, com base nisso aqui, se determina os tipos de sítios florestais. Contudo, qual o objetivo e a importância de classificar os sítios florestais? Porque consegue dar uma estimativa de rendimento do povoamento, há uma estimativa de referência para diagnosticar e prescrever qual é o tipo de manejo de solo para aquela determinada espécie florestal. Conhecendo o sítio ali florestal, temos como fazer o planejamento e a execução dos trabalhos. Tá? Então, conhecendo ali o sítio florestal,
conseguimos, dentro das técnicas de cultivo da espécie florestal, a gente prever, ou não sei se o termo seria prever, mas ali meio que determinar quais, né? Eu acho que é prever mesmo, né? A gente prevê ali, ó, vamos fazer uma roçada a mais, não vai fazer uma roçada, vamos plantar em tal época porque chove, não vai plantar em tal época porque não chove. E aí você começa a programar as atividades técnicas para o cultivo da espécie florestal, conhecendo o sítio florestal. Extensão da classificação da qualidade de sítio em áreas a serem plantadas para a seleção adequada da espécie. Então, pode ser até da espécie ou pode ser até do material clonal, né, ou da variedade, se for o caso. Porque mesmo dentro da mesma espécie, dependendo do material genético ali, um vai se adaptar melhor àquele sítio florestal do que uma outra espécie. Então, por exemplo, materiais clonais de espécie de eucalipto, que é cultivada lá em São Paulo, nem necessariamente vai ser a mesma que vai ser cultivada na região aqui do Maranhão. Tá? Então pode ter dentro da mesma espécie a variação. Então, os fatores que influenciam na produtividade do sítio são os fatores bióticos e os fatores abióticos. Dentre os fatores bióticos, nós temos, eu vou detalhar mais na frente, densidade de povoamento, variabilidade genética, competição, e aí temos o manejo de pragas, né, de insetos e doenças. Quanto aos fatores abióticos, temos o clima, a fisiografia da região e lá as condições de solo. Então, dentro dos fatores bióticos, considerando a densidade do povoamento, nós podemos dizer que a densidade do povoamento afeta o crescimento, como resultado da competição pelos fatores de crescimento. Então, povoamentos mais adensados, ou seja, com espaçamento menor, acaba interferindo diretamente no crescimento e desenvolvimento dessas árvores. Então, quanto maior o espaçamento, ou seja, você reduz a densidade, diminui a competição e aí tende a crescer e a desenvolver mais esse povoamento. Então, povoamentos pouco densos também pode baixar a produtividade do sítio, ou seja, a redução aparente da qualidade do sítio. Então, os melhores sítios oferecem uma amplitude de maior escolha de espaçamento. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Que a qualidade do sítio, aliás, as condições daquele local, eles vão influenciar no momento de definir lá na espécie florestal qual é o espaçamento. Então, tem sítios florestais que vão permitir que adense mais, ou seja, reduza mais o espaçamento. Vai ter sítios florestais que não vai ser possível, e aí vai ter que aumentar o espaçamento. Então, um sítio de boa qualidade, ele te dá a vantagem de você estar ali ajustando qual é o melhor espaçamento para aquela determinada espécie florestal. Quanto à variabilidade genética, há variações no potencial genético das espécies e podem influenciar na estimativa de produtividade. Então, dentro ali do sítio florestal, né, levantou ali a qualidade daquele sítio florestal, e aí nem toda a espécie, ou dentro da mesma espécie, ela vai responder da mesma forma. Então, é considerado um componente de erro desconhecido nos estudos desse sítio. Então, exemplo, um rápido crescimento em altura é um importante fator de sobrevivência. A competição, por exemplo, elimina genótipos de crescimento lento. Então, no processo de seleção da espécies, né, ou da variação genética ali dentro da mesma espécie, num determinado sítio, pode ser levado em consideração a composição ali, a sobrevivência, o rápido crescimento, e aí pode-se chegar à conclusão que determinada espécie ou determinado material genético tem ali um desenvolvimento ou se adaptou melhor àquelas condições daquele sítio florestal. Controle de competição, ou seja, há uma competição de água, luz e nutrientes por ser crítico para a sobrevivência e crescimento das florestas plantadas, né? Então, dentro da qualidade do sítio florestal, é importante também estar avaliando, ao definir esse espaçamento, como que está essa competição ali. Tanto entre as plantas que você vai cultivar, como
com as plantas que podem ocorrer naturalmente naquele local. No sítio florestal também, em alguns casos, em que ocorre elevado número de árvores mortas ou danificadas, os efeitos de pragas, né, de doenças na produtividade do sítio são facilmente de reconhecer e de se estimar. Então, como a gente fala em fatores climáticos daquele local, entende os fatores climáticos, umidade, temperatura, e acaba também favorecendo a ocorrência de alguns insetos, né, a ocorrência de doenças que podem estar interferindo diretamente na qualidade daquele sítio, consequentemente no desenvolvimento da espécie que vai ser cultivada ali. Quando a gente fala em fatores abióticos, que a gente fala em clima, as variáveis climáticas geralmente ocorrem gradualmente em grandes distâncias e estão associadas ao tipo de vegetação daquele sítio florestal. Então, está ligado à altitude, né, a radiação solar, o fotoperíodo, a variação da temperatura, a precipitação, os períodos que chove, do volume de chuva daquele determinado local e as regiões também que tem geadas. Então, por exemplo, a espécie de Pinus patula. Nessa imagem, a gente vê com baixa qualidade de fuste, ou seja, caule, né, e muito ramo, a gente consegue observar, plantado a menos de 900 metros de altitude no sul do Brasil. Então, nessa condição aqui de altitude, esse é o desenvolvimento dessa planta, né, dessa espécie. Quando essa espécie ela é cultivada com boa forma, né, que a gente vê aqui na imagem, uma boa forma do fuste, bem retilíneo, quase não tem presença de galhos, né, de ramos. Ele foi plantado em um local com mais de 1000 metros de altura. Então, observem, né, a qualidade do sítio. Então, quando se levou em consideração o fator altitude, interferiu diretamente na qualidade, na resposta da planta àquela condição local, àquela condição daquele sítio florestal. Então, nem sempre, como eu falei anteriormente, a mesma espécie ela vai desenvolver bem em diferentes sítios florestal. Então, tem a qualidade daquele sítio florestal, conforme esses fatores que a gente está vendo, que vai favorecer o cultivo da espécie florestal. Então, até hoje se justifica, talvez, aí na nossa região, aqui falando em José de Freitas, não tem ainda um cultivo comercial em grande escala de espécies florestais. Mas pode ser que um dia venha acontecer, já ouvi relatos que tem uma fazenda que planta eucalipto, aqui em José de Freitas, mas não tive a oportunidade de visitar, não sei o tamanho da área, só me falaram que existe. Tá? Quando se considera a fisiografia da área, então a topografia exerce um efeito no crescimento das árvores, através da modificação do local e do clima, então sendo importante em muitos sistemas de classificação de áreas de altitude e gradiente de declividade. Então mudanças dafológicas, né, de umidade também, de luz, de temperatura, vai interferir no desenvolvimento da planta. Então isso também deve ser levantado lá no seu sítio florestal, quando você estiver ali classificando. Os solos, né, então o solo faz parte dos fatores abióticos e o único que pode ser alterado diretamente pela ação antrópica, pelo homem. Por quê? Porque a gente pode preparar o solo, deixar ali em condições adequadas para receber a muda, né? E favorecer o desenvolvimento. Então a gente consegue mobilizar o solo, fazer uma caixa de preparo, a gente consegue disponibilizar adubos. Então a gente consegue também fazer um controle de plantas daninhas. Então a gente consegue, mais especificamente no solo, a gente atuar e favorecer e fazer com que, por exemplo, se a limitação for um solo, né, eu tiver dificuldade de solo, para poder definir se vai plantar uma espécie florestal ou não naquele local, para saber se ali é um sítio florestal, então a gente pode fazer um preparo de solo, fazer uma subsolagem, fazer uma adubação, e aí está corrigindo, né, ou está adequando essas condições para o bom desenvolvimento da planta. Então, a produtividade dos sítios e o resultado das propriedades do solo que influenciam a capacidade de armazenar água e disponibilizá-la para as plantas. Então, o fornecimento de nutrientes, a aeração do solo e aquelas que determinam resistência ao crescimento radicular. Tá? Então, todos esses fatores bióticos e abióticos que eu falei aqui têm que ser levados em consideração, têm que ser levantado dentro daquela região que você quer cultivar uma espécie florestal,
para saber se as condições de clima, de solo, as condições ecológicas daquele local é compatível com a espécie florestal que você quer cultivar. Tá? Então você tem uma espécie florestal que quer cultivar, então você vai pegar todos esses fatores, vai analisar, vai fazer esse levantamento e vai confrontar, ver se está adequado para receber aquela espécie florestal que você deseja. Então, efeito da qualidade do sítio. Então observem aqui, na imagem da esquerda, árvores com a parte aérea aqui, né, com a copa, né, com fuste, menor, né, menos desenvolvido, quando comparado aqui com as raízes, ó, raízes bem desenvolvidas. Na foto da direita, percebemos uma planta mais equilibrada, né? Com bom desenvolvimento da parte aérea e um bom desenvolvimento da raiz. Então, quando, por exemplo, a disponibilidade de água e nutrientes é baixa, que é o caso dessa imagem aqui da esquerda, as árvores alocam maior qualidade de fotossimilado em raiz, reduzindo a relação parte aérea-sistema radicular. Ou seja, quando ele tem essa dificuldade, ela investe para poder desenvolver as raízes. E aí causa um retardamento aí no desenvolvimento da parte aérea. Este maior dispêndio de energia para a produção de raiz reduz aí justamente a produção de madeira, que é o que nos interessa, e outros produtos florestais. Então, aqui eu vou deixar uma nota de aula. Eu peço que vocês pausem o vídeo e leiam com calma essas informações para poder assimilar o conteúdo trabalhado nesta aula. E é isso, até a próxima.